Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, depois da pausa que nós tivemos no domingo passado para celebrarmos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nós retomamos a nossa caminhada do cotidiano, do tempo comum, do ordinário da vida da nossa fé. E retomamos a nossa caminhada no 29º domingo do tempo comum. Neste domingo, nós somos convidados a meditar, à luz da Palavra de Deus, o quanto nós precisamos ser perseverantes na oração. Se nós pegarmos a liturgia não vai ensinar para nós o que rezar e como rezar, mas tanto a leitura primeira como o Evangelho são para nós instrumentos de ensino para nós aprendermos a viver a perseverança na oração. E há, como eu disse a vocês, dois exemplos para nós aprendermos a sermos perseverantes na oração. Primeiro exemplo, na leitura primeira do livro do Êxodo, quando nós olhamos o povo de Israel guerreando com os amalecitas. Nós sabemos que Moisés, amando de Deus, libertou o povo de Israel da escravidão e caminhou durante muitos anos pelo deserto para chegar à terra prometida. E durante esse tempo de caminhada no deserto, o povo de Deus se deparou com outros povos e muitas vezes esses encontros geravam conflitos, guerras, batalhas. E aí, o povo que Deus escolheu, tirou da escravidão, era assistido e acompanhado pela presença e pela graça de Deus. E Deus
combatia junto com o seu povo. Só que nós percebemos um detalhe importante. Moisés precisou se colocar em oração para que o povo de Israel vencesse a guerra contra os amalecitas. E ao olhar o detalhe, alguns detalhes que a leitura primeira traz para nós hoje, o primeiro detalhe é que Moisés sobe ao monte. O monte, no mundo bíblico, é o lugar do encontro com Deus. Sempre quando algum personagem bíblico sobe ao monte, é para se encontrar com Deus, acompanhado de Arão e Hur. E nós percebemos que durante a batalha, assim na leitura, enquanto Moisés rezava, permanecia com a mão levantada, o povo de Deus vencia. A hora que Moisés cansava, baixava o braço, o povo de Deus começava a perder a batalha. E aí, acompanhado de Arão e Hur, Moisés senta na pedra e ambos sustentam o braço dele levantado em todo o tempo da guerra, todo o tempo ali da batalha, até terminar e o povo de Deus vencer. E aí nós prestamos atenção em dois detalhes que aparecem. Primeiro, Moisés senta em uma pedra. Pedra nos lembra Pedro. Pedro, igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Arão e Hur sustentando as mãos de Moisés significa a união da comunidade. Portanto, as nossas orações, para que elas sejam eficazes, para que elas sejam realmente ouvidas pelo Senhor, ela precisa acontecer no ambiente onde nós estamos em comunidade. E qual o melhor lugar para nós estarmos em comunidade? Na igreja. E aí também nós lembramos, quando nosso Senhor nos diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, quando nós rezamos em comunidade, nós sentimos o apoio, a força, o sustento um do outro, para sermos perseverantes na oração. Talvez a gente poderia dizer assim: mas eu rezo em casa, e minha oração é eficaz também. Não tenho dúvida disso. Mas vai atingir o 100% de eficácia a oração que se apoia na união da comunidade, na vivência da comunidade, no espírito verdadeiro de comunhão com Deus e com os irmãos. Por quê? O povo de Deus estava em guerra. E guerra, nós sabemos que é um momento de tribulação, turbulento. Na nossa vida, pelas tantas provações, turbulências que nós vamos enfrentando, parece que nós estamos em constante estado de guerra também. Porque é dificuldade, é a luta contra o pecado, é a luta contra o mal, é situações familiares, situação financeira, situação na vida profissional, ou seja, a nossa vida é uma constante batalha. E diante dessas constantes batalhas, nós corremos o risco de desanimar na fé. Por isso que quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos com os nossos irmãos, nós somos sustentados
para permanecer com os nossos braços elevados até Deus, porque nós somos sustentados uns pelos outros e nós nos sentimos cada vez mais motivados a viver a vida de oração. Por isso que a leitura primeira para nós é esse primeiro exemplo de perseverança na oração, porque eu me uno à minha comunidade, participo da minha comunidade e consigo ser fiel na comunhão e na oração que o Senhor nos usa e realiza a graça em nós. Por isso, pensar nessa primeira dimensão como realmente esse passo, esse exemplo que nós precisamos dar para sermos perseverantes na oração. O segundo exemplo está no Evangelho que nós ouvimos. Jesus conta a parábola de um juiz injusto e de uma viúva. Ainda bem que é só uma parábola, né, gente? Não existe juiz injusto, graças a Deus, né? Não existe juiz injusto nesse mundo, né? Principalmente no Brasil, graças a Deus é só parábola, né? Não tem juiz injusto. Mas, fecha parênteses, e Jesus fala de uma viúva. No mundo bíblico, a viúva era tido como a pessoa mais miserável que existia, a viúva e o órfão. Por quê? No tempo de Jesus, as mulheres não podiam trabalhar, não podiam ser independentes e eram totalmente dependentes do marido. E se acontecesse dessa mulher ficar viúva, ela começava a passar necessidade. Por quê? Porque não tinha aposentadoria, não tinha pensão, não tinha benefício, não trabalhava, portanto passava necessidade. E se essa mulher ainda tivesse um filho, tudo bem, ela seria sustentada, cuidada por esse filho. Mas se não tivesse o filho, aí ela ia viver a miséria total e o desprezo total da sociedade. Hoje, diferente. Hoje as nossas mulheres são super poderosas, cheios de empoderamento, cheios de benefícios, cheios de direitos. Isso é muito bom. E aí, uma viúva nos dias atuais não chega a viver na miséria como a viúva do Evangelho. Nós percebemos que a busca da viúva pela justiça é porque a sua situação era uma situação miserável e ela precisava da justiça. Ela precisava que o juiz intercedesse por ela, intervinha ali na situação dela, para que ela conseguisse sobreviver. E talvez essa mulher tenha até sido um pouco chata, de tanto que ela ficou pegando no pé do juiz para conseguir o que ela precisava. Mas por quê? Por conta da necessidade em que ela vivia naquela época. Mas o que tem a ver essa situação conosco? Será que Jesus é esse juiz injusto? Jamais. Jesus não é o juiz injusto. Jesus é o nosso justo juiz. E Ele derrama em nossa vida muitas graças e bênçãos. Mas, para nós é preciso a perseverança. Por quê? Quando eu rezo, eu não rezo para
mudar a Deus. A minha oração não é para mudar a Deus, mas a minha oração é para mudar a mim mesmo e levar para um caminho de conversão e de santidade. Uma vez só que eu coloco no coração de Deus a minha intenção, Deus já sabe. Aliás, antes mesmo de eu pedir, Deus já sabe o que eu preciso. E Deus, Ele não quer e não é para nós essa imagem desse juiz, e nem também é uma criança birrenta que dá as coisas somente quando nós queremos e da forma que nós queremos. Pelo contrário, Deus derrama sobre nós a sua bênção e a sua graça, para que a nossa vida seja um constante caminhar para a terra prometida. O povo de Israel estava indo para a terra prometida. Nós caminhamos também para a terra prometida, só que a nossa terra prometida é a vida eterna. Deus sabe o que é bom para nós. Ele vai nos conceder aquilo que realmente vai nos salvar, vai nos levar para a nossa terra prometida, que é a vida eterna. E Deus faz tudo, só que eu preciso dar a minha colaboração, a minha contribuição para a graça de Deus. Porque Santo Agostinho diz para nós assim, que a graça supõe a natureza. Portanto, se eu, por exemplo, rezo a Deus dizendo assim: Senhor, eu quero paz no mundo, e cruzar meus braços e ficar esperando, vai vir a paz? Não. O que eu tenho que fazer? Ser um promotor da paz. Senhor, por favor, dê comida a todos aqueles que passam fome. Amém. Pronto, todo mundo vai ter comida? Não. O que eu tenho que fazer? Proporcionar situações para que as pessoas recebam isso. Por isso que a nossa oração, muitas vezes, parece que a gente reza, fica patinando e não chega aquilo que nós queremos. Mas é porque nós estamos fazendo da forma errada. Deus faz tudo, mas Ele quer contar conosco, Ele quer contar com a nossa natureza, Ele quer contar com a nossa ajuda. E aí parece que quanto mais tribulação, mais guerra, mais dificuldade nós vamos passando na nossa vida, o que acontece? Nós perdemos a fé, nós desanimamos da vida de oração. Por isso a pergunta de Jesus no final do Evangelho: quando Jesus voltar pela segunda vez gloriosamente, e o próprio Jesus questiona isso, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? A pergunta de Jesus é muito provocadora, porque a nossa atitude leva a nossa fé a se abalar quando parece que as coisas não vêm do jeito que a gente quer ou como nós gostaríamos que fosse. Quantas pessoas falam: não vou mais na igreja, eu não vou mais rezar, eu não vou, porque não aconteceu do jeito que eu queria. Repito, a nossa oração não é para mudar a Deus, mas sim para nos mudar, nos converter, nos levar para a vida eterna. Por isso que nós só vamos entender se a nossa oração é eficaz ou não quando nós temos a consciência, a ponto de nós sermos perseverantes e entregarmos nas mãos de Deus aquilo que nós precisamos e deixar que Ele resolva. Por quê? Quando nós não rezamos, não somos perseverantes na nossa oração, nós nos afastamos de Deus.
Quando nós não rezamos, o mal vai entrando na nossa vida. E quando nós não rezamos, a nossa vida vai de mal a pior. Porque ao se afastar de Deus, nós vamos perdendo o sentido da nossa comunhão, da nossa união. E é aí que nós precisamos ser perseverantes na oração. Porque às vezes nós vamos chegar em algum momento de nem saber o que falar para Deus, mas só no fato de se colocar na presença dEle, nós já conseguimos grandes coisas. Por isso, rezar sempre, ser perseverante, e mesmo sem vontade, mesmo até cansado, desanimado, eu preciso rezar, para que eu alcance aquilo que é mais importante para a minha vida: a presença de Deus, a comunhão, a união com Deus. Se nós não rezarmos, realmente vai acontecer aquilo que nosso Senhor fala no final do Evangelho. Será que vai ter fé sobre a terra? Rezemos para que nós sejamos perseverantes e que tenhamos uma vida cheia de fé e de oração.